Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre como a baixa preferência temporal afeta suas finanças. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm uma baixa preferência temporal em relação à história antepassada. O que significa isso? As pessoas colocam mais seu foco no presente, cada vez mais no presente, e são estimuladas a isso, e acabam deixando o futuro para depois, ou nem pensam nele. Uma história bem interessante é que, na época da monarquia, principalmente na Europa, as pessoas eram introduzidas a ter uma preferência temporal mais tarde, no caso. O gasto governamental era feito excessivamente para gasto militar e pouco para ajuda social ou individual. Então as pessoas, desde pequeno, eram atribuídas a arcar com seus próprios custos, tanto na aposentadoria. Elas tinham mesmo que guardar o próprio dinheiro, não tinham ajuda. Ou os mais necessitados eram ajudados por bens privados e não pelo bem público, que era a monarquia. Com o passar da Primeira Guerra Mundial, as monarquias foram destituídas e gerou a democracia. Tanto na América e na Europa. O que gerou foi que os gastos militares, consequentemente, foram diminuindo ao longo do tempo e também a ajuda social foi aumentando. Mas um ponto negativo, pensando nessa parte de preferência temporal, é que quanto mais ajuda o governo dá às pessoas, menos a pessoa para de se preocupar. Então, o que as pessoas tinham como preferência temporal futura, elas acabam não precisando, porque elas sabem que vão ter algum tipo de benefício ou ajuda. E o problema disso é que acaba gerando uma irresponsabilidade das pessoas. As coisas presentes são feitas para dar mais estímulo. Então as pessoas cada vez mais gastam mais, consomem mais e param de se importar tanto com o depois. E isso é uma consequência de que torna as pessoas mais imaturas. As pessoas, é cada vez mais comum hoje ver adultos, crianças, que no caso tem baixa preferência temporal futura e alta preferência temporal presente. No caso, é focado somente no agora. Então, o que acontece? As pessoas buscam mais um estilo de vida hedonista e acabam buscando mais conforto do que a paciência e o sacrifício, que demanda tempo. E é uma consequência disso que as pessoas param de guardar, investir e consumam mais pela essa baixa preferência temporal que foi passado ao longo do tempo, pela história. Então, o que eu digo aqui é que temos que voltar a ver que é uma coisa boa você ter uma taxa de preferência temporal futura, porque isso te faz tomar decisões com mais prudência, tanto nos seus investimentos, porque se você é induzido desde pequeno a consumir, 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 mesmo que você não tenha dinheiro para isso, você é estimulado a créditos, você vê que no futuro também, mesmo que você consuma, você vai ter alguém ali que vai te bancar, o governo, você vira um dependente, sempre dependendo de algum fator acima. E isso acaba com o fator de independência, de você agir por sua própria vontade em relação àquilo que é o certo. Então, é muito comum hoje, tanto na geração mais nova, essa muita baixa de preferência temporal. As pessoas querem consumir mais, gastar mais, se satisfazer cada vez mais. E são consequências que se podem ver hoje de como isso afeta tantas pessoas, como famílias, grupos, amizades, relacionamentos. E é consequência de que as pessoas guardam menos, investem menos e se tornam mais dependentes. E
menos e mais irresponsáveis nas decisões, porque elas não são estimuladas por conta própria a buscar, a criar, mas somente consumir cada vez mais. Então isso é um grande erro, porque se você só consome e nada produz, se você tem uma baixa preferência temporal, focado somente no presente e numa visão de longo prazo, por assim dizer, isso não afeta somente suas finanças, mas toda a parte da sua vida, porque grande parte das decisões, ou a maioria delas, requer paciência e sacrifício. E você só consegue isso quando você passa a ter mais preferência temporal futura do que presente. Então esse é um ponto que vale a pena pensar e refletir sobre como sua preferência temporal importa, tanto na sua vida como na sua parte financeira e na parte de investimentos. Obrigado.